Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Carlos Osório, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu queria inicialmente trazer aqui para o plenário desta casa o seguinte: hoje, a tal da crise que há muito tempo vem se falando, se discutindo e debatendo nesta casa, ela atinge em cheio esta casa, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, exatamente com a prisão e soltura, e agora ninguém sabe o que vai acontecer como desdobramento da decisão última do TRF2. Quer dizer, complicado. Agora, isto por quê? Isto pelo simples fato de nós o tempo todo estar trazendo denúncias da forma como havia a má gestão na administração do Estado do Rio de Janeiro em relação às políticas públicas que eram colocadas em práticas. E quando a gente trabalhava aqui essa questão, a gente dizia: há uma destruição intencional, premeditada das políticas públicas de caráter social. A questão da educação é realmente lamentável, um verdadeiro escândalo. Você vê e assistir escolas se fechando quando tem fila de crianças, adolescentes para obter uma matrícula. O caso da saúde, lamentável. Como a gente vê, por exemplo, o Hospital Pedro Ernesto. O Hospital Pedro Ernesto, que não só forma médicos para atuar na saúde do Rio de Janeiro, como na saúde, inclusive, de outros estados do nosso país. Especialização, formação, formação através de pós-graduação, de um mestrado, de um doutorado, naquilo que significa tratamento de doenças com grau de complexidade elevado. Tudo isso daí de águas abaixo, destruído. A política da habitação é só a gente assistir e ver. Nós não podemos de forma alguma ficar imune e insensível às famílias, a quantidade de famílias que nesta hora já começa a ficar ocupando as marquises, debaixo das marquises, porque é debaixo delas onde vão passar a noite. E a questão dos transportes penaliza de forma brutal e perversa o usuário destes serviços no estado do Rio de Janeiro. Nós não podemos de forma alguma. E isso daí, focando mais a questão dos transportes, única e exclusivamente por conta da prática da propinagem através da dinheirama que era colocado no bolso de forma totalmente inescrupulosa de pessoas que deveria ter um outro tipo de atitude e estava tendo exatamente essa atitude criminosa. Nós não podemos de forma alguma ficar quieto e calado, sem discutir isso daqui. E é claro que isso atingia mesmo a nossa função de parlamentar aqui nesta casa, quando a gente procurava apresentar através da nossa elaboração legislativa projetos de interesse da população, do usuário dos serviços de transporte no estado do Rio de Janeiro, e que às vezes nem sequer publicados eram. Imagine, se não eram publicados, como que eles poderiam entrar na ordem do dia, na pauta para discussão e votação da sessão que se realizava naquele dia? Nada, ficava exatamente engavetado. E agora, é claro, o engavetamento acontecia por conta dessa prática da propinagem que fazia com que
parlamentares desta casa, usufruindo dos recursos da propinagem, embarreirasse o tempo todo a ação daqueles que pretendiam aqui, como deputado, contribuir de forma efetiva para apontar um outro rumo que corrigisse as distorções do sistema de transporte do Estado do Rio de Janeiro. Sistema de transporte este que penalizava de forma brutal o usuário. Afirmo mais uma vez, o cálculo que feito aí de forma grosseira, o dinheiro que pelo menos é apontado como recebido pelos deputados Pisciani, Paulo Melo e Albertassi, chegava em torno de 150 milhões de reais. Isso daí significa, se você apanhar o custo da passagem de hoje, que é 3,40 reais, isso daí equivale a exatamente 44.117.647 passagens. Quer dizer, são números astronômicos. E números astronômicos que significa exatamente a infelicidade daquele que depende dos transportes como uso para se locomover no estado do Rio de Janeiro. Então, é claro que hoje a crise se instala, mas se instala mesmo no centro desta Assembleia Legislativa. O nosso mandato tem vários projetos apresentados referentes exatamente à política de transporte, procurando dar um novo rumo a esta política pública tão importante na vida da cidade e das pessoas que moram, circulam, trabalham e vivem na cidade, se divertem na cidade. No estado do Rio de Janeiro também, nós temos vários requerimentos de informação, solicitando o que a gente considerava importante até para auxiliar e contribuir de forma efetiva para o exercício da nossa função como parlamentar nesta casa. Então, isto daí nós vamos continuar a cobrar de quem dirige os trabalhos, de quem realmente conduz o processo legislativo nesta casa, que, respeitando o regimento interno. Nós não queremos nada mais, nada menos do que isto: respeito ao regimento interno da casa na condução do processo legislativo. E isto daí significa o quê? Que o projeto, quando é apresentado, tem que ser publicado e depois enviado para as comissões emitirem, que tem a ver com o assunto, emitirem os seus respectivos pareceres. Depois dos pareceres emitidos, colocado na ordem do dia. É isto, é natural, é simples, não tem nenhuma complicação. Por que isso não é feito? Não é feito exatamente para, através do embarreiramento, através do segurar os projetos, através da não publicação, favorecer exatamente o empresariado dos transportes do estado do Rio de Janeiro. E aí, é claro, como contrapartida, o recebimento de benesses através das propinas que são enviadas para os seus respectivos sócios, entre aspas, né, desse serviço no estado do Rio de Janeiro. De maneira que nós vamos continuar como mandato, exatamente exigindo, cobrando a resposta aos nossos requerimentos de informação, cobrando exatamente que nossos projetos sejam colocados na ordem do dia, que sejam discutidos e votados. Quem é contra, vota contra. Quem é a favor, vota favorável. Então é isto que a gente está querendo que aconteça, e eu espero que, por conta desta crise, como solução dela, pelo menos a casa aqui comece a tomar um outro rumo na condução do processo legislativo, respeitando principalmente
a condução desse processo legislativo através do regimento interno que existe nesta casa com esta finalidade. Eram essas considerações e até a próxima.